Boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre açúcar, né? A fabricação de açúcar e a fabricação do amido, tá? Em relação ao açúcar, o Brasil é um país que ele tem uma produtividade canavieira muito alta. Nós temos uma grande produção tanto no álcool quanto no açúcar. Devido a nós termos boas condições climáticas e um território que favorece o plantio da cana-de-açúcar também, então isso faz com que a nossa produção seja uma produção muito boa de açúcar, tá? O que acontece? A produção de açúcar, na verdade, ela tem alguns cuidados básicos na parte de controles químicos que são bem importantes, né? Na área de controle mesmo, né? Então, a produção da cana-de-açúcar chega a mais de 36 milhões de toneladas por ano no Brasil. E ela começa já com um cuidado com a lavoura. Por quê? Durante o plantio, todo o processo de adubação, controle de pragas, controle de planta, tem que ser um controle químico muito rígido. Por quê? Qualquer interferente na cana-de-açúcar vai interferir na qualidade do açúcar e do álcool proveniente. O álcool, nós vamos falar sobre ele numa próxima aula, mas já fica essa noção. E o cuidado começa exatamente já na adubação. No momento da colheita, tem a época certa que tem que ter uma umidade bem controlada no dia da colheita. A cana tem que estar com teor de açúcar muito bem controlado. Seu teor de umidade tem que ser controlado também. E entre essa colheita e a chegada na indústria para processar o açúcar, para o início do processamento do açúcar, não pode levar mais que 24 horas. Por isso que muitas vezes você vê que perto das grandes fazendas já estão as usinas suco-alcooleiras. Por quê? Devido a esse tempo que tem que ser muito curto, 24 horas é um tempo extremamente curto entre uma colheita e um já início de processo. Porque o processo de moagem ele tem que começar com a cana ainda em perfeito estado, sem apresentação de fungos. E como sabemos, o açúcar contido na cana favorece a formação em um tempo muito rápido de fungos e leveduras, o que depois vai interferir muito no processo do açúcar e que vai causar uma depreciação na qualidade, fazendo com que você não tenha o valor estimado que o seu açúcar teria, tá? E para que alguns tipos de açúcar também não consigam ser retirados desse material. Então, realmente, esse tempo tem que ser muito curto e menos de 24 horas. No máximo 24 horas, essa cana tem que entrar no processo de moagem, que é o primeiro processo no processo de fabricação do açúcar. Processo qual você vai tirar primeiramente o caldo rico em sacarose. Depois você consegue através de embebecer a solução, passar por uma solução de lavagem. Você consegue um caldo misto entre uma mistura de caldo intermediário entre o caldo rico e o caldo pobre. E posteriormente você vai ter só o caldo pobre, tá? Feito isso, esse caldo vai para uma espécie de aquecedor, caldeirão, reator. Cada indústria vai ter o seu, tá? Mas basicamente é um processo de aquecimento no qual vai acontecer o quê? Vai aumentar a concentração em gramas por litro de açúcar. Um açúcar está numa condição boa, o xarope, propriamente dito, que é o que vira depois do aquecimento desse caldo, vira um xarope, né? Esse caldo é o mesmo caldo de cana, que você vê aquele caldo que você toma ali. Quando você tira ele desse processo de aquecimento, ele já é conhecido como xarope. Por quê? Porque ele já tem uma concentração maior que 426 gramas de açúcar por litro. E esse xarope ele vai passar por um processo de sulfitagem. Por que sulfitagem? Ele vai controlar a presença de algum fungo que possa ter se desenvolvido nesse período de aquecimento. Ele vai passar, após isso, ele vai ter um pH baixo, que é um pH que não favorece um açúcar de coloração clara, que é esse açúcar branco que é comumente usado. Então, após esse açúcar sulfitado, ele vai passar por uma calagem,
que vai ser tratado com hidróxido de cálcio, que vai, ou propriamente com cal, né? Que vai trazer o pH para um pH mais coerente, de acordo, mais neutro. E após disso, a açúcar ela é secada mais ainda, mais um pouco, esse xarope vai secando até que se formem os cristais. Quando se formam os cristais, você tem um processo no qual o açúcar vai passar por uma moagem. Essa moagem depende do tipo de açúcar que ele vai ser. Se ele vai ser um açúcar cristal, um açúcar demerara, um açúcar mascavo. Se ele for um açúcar mascavo, ele já não passa por um processo de tratamento químico. Ele direto do xarope, ele não tem a sulfitagem, não tem a calagem, tá? E esse processo de moagem do açúcar é que vai determinar um certo padrão do que ele vai ser, para onde ele vai ser destinado, tá? Feito isso, o açúcar ele é embalado, né, em big bags, que são sacos que cabem 1 tonelada de açúcar, ou carregado em caminhões, e ele vai para o destino que é as empacotadoras. Que a usina açúcar-alcooleira, geralmente ela não empacota o açúcar nesses fardos de 5 quilos que é comprado no mercado. Isso é uma outra indústria que compra, armazena em silos e daí vai fazer o processo de empacotagem. Mas a princípio da usina açúcar-alcooleira, ou ele sai em caminhão, ou em bags de 1 tonelada para esses outros locais. O que é importante frisar aqui na questão da cana-de-açúcar, é um processo simples. O grande problemática desse processo está no controle dos fungos entre a colheita e o começo da preparação do açúcar. Esse é o maior problema que tem em controle desses fungos, porque uma vez que você tenha fungos, você tem que aumentar a sulfitagem. Aumentou a sulfitagem, você vai ter que aumentar a calagem para neutralizar. Então, acaba sendo uma sequência de mais gastos com produtos químicos e o produto químico vai interferir sensivelmente, claro, não pode tirar a qualidade do açúcar, mas vai interferir com certeza. Então, esse é a problemática da situação. Mas fora isso, é um processo muito tranquilo, processo no qual só tem um aquecimento para elevação de concentração. Após essas elevações de concentração, você tem só um controle de moagem por granulometria, que é o tamanho dos grãos que você vai moer, tá? Então, assim, os controles químicos feitos no açúcar, a maioria deles são em teor de sacarose e teor de micro-organismo, que é as análises microbiológicas. Tirando isso, você não tem grandes controles a nível pH, você tem só quando você faz a calagem ali. Feito isso, acabou ali os controles de pH, é mais mesmo controles microbiológicos e de teor de sacarose. Então, o açúcar é um tema bem tranquilo. O amido, ele é feito através agora falando em amido, que é o outro tópico, ele é ainda mais simples que a cana-de-açúcar, porque ele não tem esses controles de pH. Ele simplesmente é coletado, né, a mandioca, o sorgo, o milho, o arroz, o beterraba, beterraba tira açúcar, não tem amido de beterraba. Mas, assim, o sorgo, o milho, o arroz, a mandioca, a batata, tá? Hoje no Brasil, a maior produção de amido é proveniente do milho. Nos Estados Unidos é proveniente do sorgo. O sorgo é uma planta muito parecida com o amido. Lá no material vocês vão ver a fotinho do sorgo. Ele lembra muito trigo, sabe? A plantação do sorgo. E o amido nada mais é do que você moer esse tubérculo e fazer lavagens. Essas lavagens vão extraindo o amido. Depois que você extrai o amido, você passa por um processo de evaporação, tá? No qual você vai ter o amido mais seco, até ele chegar ao ponto de moer novamente para fazer o pó. Então, o amido é bem tranquilo, uma coisa bem sossegada, até ele não faz parte dos principais tópicos do conteúdo da matéria, mas eu achei interessante colocar ele e eu coloco ele junto com o açúcar por causa disso. Mas o amido, a princípio, é um processo igual
O da cana-de-açúcar, só que não tem aquele aquecimento para aumentar a concentração, apenas tem uma secagem que em vez de um aquecimento para aumento de concentração, tá? Então é isso a aula de hoje. Fique com Deus, se cuidem e até a próxima.